Alô pessoal, tranquilito no mais? Esta é a segunda parte da entrevista que fiz com o professor Flávio Rabelo da UFLA sobre bioestimulantes. É imperdível! E aí vamos para a meta-análise, que tem dados interessantíssimos que nós vamos poder discutir aqui. Flávio, você pode, a meta-análise, né, que foi feita com inúmeros trabalhos, uma seleção de trabalhos do mundo inteiro, que é muito interessante, que a meta-análise of Biostimulants Yield Effectiveness in Field Trials, né, que de novo eu estou mostrando aqui a capa, a primeira folha, para as pessoas terem referência dela. O que ela nos traz? Quais são os dados assim que você selecionou para esclarecer o pessoal sobre essa revisão assim de trabalhos pelo mundo inteiro? Esse trabalho, Nelson, é um trabalho extremamente interessante. Foi publicado em 2022 na revista Frontiers in Plant Science, né? E aí esse artigo ajuda a responder algumas questões mais de ordem prática, né? Será que a aplicação dos bioestimulantes de fato aumenta a produtividade das culturas? Se aumenta, em quais condições aumenta? Qualquer bioestimulante promove o mesmo efeito na planta? Eu tenho que aplicar esses bioestimulantes quando? Em solos com condições adequadas, não adequadas? Então, esse artigo traz uma série de respostas nesse sentido. E aí, de maneira geral, o que o pessoal encontrou fazendo a análise, é importante aqui mencionar que eles fizeram uma estratificação muito boa nesse artigo, viu? Porque eles pegaram mais de 1000 artigos publicados, e aí foram filtrando, vendo o artigo que valia a pena ser analisado, o artigo que não valia a pena, e aí chegaram em 180 estudos. A partir desses 180 estudos, eles verificaram que a aplicação de bioestimulantes não microbianos promoveu um aumento médio de produtividade de quase 18%. É um aumento considerável, né? E aí verificaram que o bioestimulante menos eficiente dentre aqueles avaliados foi o fosfito, que aqui no Brasil o pessoal comenta muito, né? Aplica fosfito é bom, fosfito é isso, fosfito é aquilo. Pode até ser bom em algumas situações, mas não promoveu o maior dos aumentos. O maior dos aumentos foi promovido por bioestimulantes à base de extrato de plantas, não extrato de alga, extrato de planta. Promoveu um aumento de produtividade de 26,6% nas culturas avaliadas. E aí esse extrato de planta tem o quê? Tem hormônio, tem aminoácido, tem metabólitos secundários, tem macronutrientes, tem micronutrientes. Então, é um conjunto de metabólitos que está promovendo a melhoria na planta, ajudando a planta a combater o estresse e aí resultando em maior produtividade, né? Mas a gente não vai ficar retido aqui nesse artigo só em produtividade. Já sabemos, então, que a aplicação de modo geral, né, dos bioestimulantes não microbianos promove um aumento de produtividade de 18%. Mas e aí, eu vou aplicar onde esse bioestimulante? Na folha, na semente, no solo? Por exemplo, aminoácidos o pessoal tem aplicado na folha, porque se aplicar no solo, os micro-organismos vão degradar esse aminoácido. E aí, será que ele é tão efetivo se aplicado via solo? E o resultado que esse artigo nos mostra é extremamente interessante, porque os melhores resultados foram obtidos com a aplicação via solo dos bioestimulantes não microbianos. A gente esperaria isso para bioestimulante microbiano, né? Bactérias, fungos, mas não microbianos esperaria o resultado melhor onde? Na folha. Mas não, esse resultado
que esse artigo nos apresenta é que o melhor resultado provém da aplicação via solo. E aí eles não dão uma explicação muito clara para esse resultado, mas a gente pode imaginar, às vezes não, é muito provável, né, que esses bioestimulantes estão promovendo uma alteração ali na microbiota do solo que favorece um maior crescimento radicular. E aí, favorecendo maior crescimento radicular, a planta absorve mais nutrientes, absorve mais água e acaba crescendo mais. Então, provavelmente é por aí o caminho para explicar essa maior produtividade obtida com aplicação via solo. E outra questão interessante que o produtor muitas vezes faz, né? Se não todas as vezes. Tá bom. O bioestimulante promove aumento de produtividade e os melhores resultados têm sido obtidos quando é aplicado via solo. Mas e aí? Eu aplico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, especialmente no caso de bioestimulantes que, na teoria, devem ser aplicados via foliar, né? Como os aminoácidos. Então, vamos tratar aqui da frequência de aplicação via foliar, especificamente. E aí, o resultado que eles encontraram é extremamente interessante, como todos os resultados nesse artigo. Quando aplica-se os bioestimulantes uma única vez, ele promove um aumento de produtividade em torno de 15%. E aí, quando eu aplico 2, 3, 4 vezes, o aumento de produtividade já não é tão alto assim, é em torno de 16% a 18%. E aí, esse pouco aumento, saindo de 15% para 18%, será que compensa o custo com a aplicação na prática? Aí fica essa pergunta, né? Será que esse aumento de produtividade aí de 3%, comparado com uma ou mais aplicações, é suficiente para cobrir os custos com a aplicação do produto? Se for aplicado pegando carona em outras situações, né, como aplicação de defensivo, herbicida, produtos foliares, provavelmente até se justifica, mas caso a aplicação de bioestimulantes vá ocorrer de forma isolada, provavelmente é melhor aplicar uma única vez. Mas aqui é preciso fazer uma ressalva, né? Essa aplicação única é interessante para cultura anual, não para cultura perene. Para cultura perene, certamente mais aplicações são melhores. E aí, outra questão interessante com relação aos bioestimulantes. Qual dose utilizar? A gente sabe muito pouco a respeito das doses, né? E aí as doses variam absurdamente em função do tipo de bioestimulante que você está utilizando, da cultura que você está utilizando. Mas os autores concluíram que as doses que a gente tem encontrado em artigos científicos estão muito próximas já da dose de saturação da planta, a partir do momento que a planta não responde mais àquele bioestimulante. Então, as doses, de maneira geral, que a gente encontra em artigos, já são doses adequadas. Não dá para subir muito mais a dose, porque às vezes o produtor pensa, promover um aumento de produtividade de 18% naquela dose, então eu vou dobrar a dose, que eu vou obter um ganho maior ainda em termos de produtividade. Não é isso que ocorre. Aí a planta fica saturada e não responde mais àquela aplicação de bioestimulante. Então, do ponto de vista prático, esse artigo é muito interessante, porque ele responde algumas questões, como essas que eu acabei de elencar aqui para vocês. Flávio, tem uma questão também, que a gente sabe que muitas vezes se mistura bioestimulantes com defensivos, e a compatibilidade deles, né? Será que essas moléculas, nesses ambientes, variação de pH, será que elas se mantêm intactas? A Vitória Fernandes, uma espanhola, né, que tem um livro publicado na IFA, junto com o Patrick Brown,
que é uma das pessoas que mais entendem de adubação foliar no mundo, ela fala muito nos artigos que ela publica, a gente precisa de muito estudo nesse sentido, porque a partir do momento que você mistura um bioestimulante, um fungicida, um produto foliar, um adjuvante, que mistura que vai sair disso? Será que as moléculas vão continuar intactas como estavam? Será que não vai ter interação? Ou se a interação que tiver, será que vai favorecer a absorção tanto do bioestimulante quanto do nutriente? É difícil saber, precisamos de muito estudo nesse sentido. Sem dúvida, Flávio. O balaio de gatos, né, você comenta, ainda é bastante desconhecido, a gente precisa avançar. Flávio, método de aplicação a gente já falou, né, doses também foram comentadas, e quero fazer sobre as doses, né, similar a adubo, né, a nutriente. Tem um ponto que não adianta você aplicar muito mais, né, a lei dos rendimentos decrescentes. Exatamente, a faixa de... Chega uma hora que a curva faz, não adianta aplicar mais fósforo, né, ele vai responder até um determinado ponto da quantidade aplicada no solo. E normalmente é esperado, né, no bioestimulante, que seja uma coisa muito parecida, né? Sim, mesma coisa, como você falou, a lei dos rendimentos decrescentes, cada vez para obter um ganho menor, você tem que aplicar muito mais produto, tem que considerar a faixa de deficiência, toxicidade. É isso aí. Então estamos longe ainda desse... Estamos engatinhando ainda com relação aos bioestimulantes. E Flávio, e sobre as culturas, né, esse trabalho aqui que a gente está discutindo, né, sobre as culturas, quais são as mais responsivas, as menos responsivas? Um produtor rural de cereal pode ter a mesma expectativa de um produtor que trabalha com hortícolas? Que esse trabalho nos traz? Então, Nelson, com relação às classes de culturas, as mais responsivas são as hortícolas. Respondem em termos de produtividade, né? Pode haver um aumento de até 23% com a aplicação de bioestimulantes. E aí essa resposta é maior comparada, por exemplo, cereais, como trigo, como arroz. Essas culturas foram menos responsivas nesse estudo, mas não quer dizer que são menos responsivas de fato e acabou, está resolvido o assunto. Essa meta-análise mostrou isso, mas como nós estamos engatinhando ainda com relação a estudos com bioestimulantes, é preciso muito mais estudos para definir quais culturas são mais responsivas. Os próprios autores desse estudo não sabem explicar por que as hortícolas foram mais responsivas. Talvez porque o solo tem um teor de matéria orgânica maior. Normalmente o pessoal costuma colocar, né, muita matéria orgânica no cultivo de hortícolas. Talvez, não sabemos. Então nem os próprios autores conseguiram explicar o porquê dessa diferença entre as culturas. Mas veja que para outros grupos, para outras categorias, as respostas são próximas das hortícolas, como, por exemplo, os legumes. Os legumes são próximos, a resposta em termos de produção, né, é próxima das hortícolas. E por que será dessa diferença? Não sabemos ainda, temos que investigar. Flávio, para mim chamou a atenção nesse artigo que aqui teve, você vê, né, as hortícolas. Aí você vai para que teve menos resultado médio de ganho de produtividade, são as raízes dos tubérculos, que é metade, né, em termos numéricos. Fala em 10% nesses tubérculos, nessas raízes, que seriam 10% mais ou menos, e as hortícolas seriam as folhosas, acredito, provavelmente, que ele quer comentar aqui, ela chega a 20, quase 23% de aumento médio, enquanto que nós temos cereais com 13% e legumes com 21% em aumento médio, né? Então, lembrando, né, isso é uma média de N trabalhos
pelo mundo inteiro. Flávio, baseado nesse estudo aqui, né, que é do mundo inteiro, que em várias regiões globais, o que você pode nos falar a respeito, né, dos climas e solos que foram trabalhados e onde podemos esperar melhores resultados? É interessante, Nelson, alguns outros estudos já apontavam isso, que as melhores respostas quando nós aplicamos bioestimulantes ocorrem em condições de menor suprimento de água para a planta. Então, os autores separaram também os resultados com relação ao clima. E em climas áridos, onde falta bastante água, a resposta da planta à aplicação de bioestimulante é melhor. E aí, com relação à precipitação também, eles verificaram que solos desérticos, ou seja, que não tem água, uma baixíssima disponibilidade de água, quando as culturas estão ali inseridas, elas respondem melhor à aplicação de bioestimulantes. Então, veja que os bioestimulantes promovem, de fato, um ajuste no metabolismo da planta para que ela consiga tolerar deficiência hídrica. E isso não é conseguido só com a aplicação de micronutrientes, por exemplo. Tem que ter uma indução hormonal, uma alteração em vias metabólicas específicas para que a planta consiga tolerar esse estresse hídrico e aumentar a produtividade mesmo nessas situações. Mas aí, se a gente for voltar naquela tua questão, é difícil, né, separar esse efeito dos micronutrientes, dos macro e dos bioestimulantes. No primeiro momento, a gente pensa que o resultado é fruto da participação de todos os metabólitos, né? Agora, quanto cada um participa nesse ganho de produtividade, a gente ainda precisa de muito estudo para responder. E aí, como você já tinha comentado, solos salinos são onde nós obtemos as melhores respostas, porque ali a planta tem maior dificuldade de absorver água, né? Então, quando nós aplicamos bioestimulantes nessa situação, as plantas respondem mais e ganham mais biomassa, e a produtividade é aumentada em até 31%, 32% nessas situações. Eles analisaram também o pH do solo, se é extremamente ácido, pouco ácido, alcalino, neutro, enfim, várias classificações com relação ao pH, e também não chegaram a um resultado assim, aplique bioestimulantes quando o solo está extremamente ácido. Nessa situação, ele vai responder mais. Ou aplique bioestimulantes quando o solo está o pH do solo está perto da neutralidade. E aí as respostas que eles encontraram em ganhos de produtividade variam aí desde 10% até 23% com relação aos diferentes valores de pH. Mas uma resposta interessante que eles obtiveram foi com relação ao teor de matéria orgânica do solo. Quanto mais baixo é o teor de matéria orgânica do solo, maior é a resposta da planta quando ela recebe bioestimulante. Isso quer dizer que quanto pior é a situação, quanto mais pobre é aquele solo, em termos de fornecimento de nutrientes, de qualidade física, de qualidade química, de qualidade biológica, maior é a resposta da planta em ganhos de produtividade. E aí isso fica claro quando a gente verifica, por exemplo, teores de fósforo e de potássio no solo. De maneira geral, quanto mais baixo é o teor de fósforo e de potássio, maior é a resposta da planta, mais ela aumenta a produtividade. E aí fica algumas questões. Então, será que eu aplico bioestimulante quando eu tenho um alto teor de fósforo e de potássio no solo? Será que há ganho de produtividade? E ainda mais quando a gente faz a relação entre solo, planta e ambiente. E aí essa resposta eu não vou ter. A gente precisa conduzir muito estudo ainda para verificar
se mesmo numa situação de alta fertilidade do solo, será que vale a pena aplicar bioestimulante? Não sei. Flávia, é tão interessante tudo isso, né? E que eu vou levantar mais uma dúvida aqui. Que, número 1, a nossa matéria orgânica do solo, grande parte dela é substância úmica. E existem textos sobre matéria orgânica, textos americanos, que falam que a matéria orgânica do solo tem hormone-like effect, e que a matéria orgânica teria efeitos similares a hormonais, ou parecidos, e que ninguém consegue ainda identificar bem o porquê. Então, me parece que é muito consistente o que você comentou, onde tem mais matéria orgânica, você provavelmente vai ter menos resposta bioestimulante. Porque a matéria orgânica, há várias citações que ela teria esse hormone-like effect, quer dizer, um efeito similar ao hormônio. Então, isso também nos levanta um monte de possibilidades e só reforça, né, a ideia do plantio direto e sustentável em solos tropicais, do nosso esforço de cada vez mais, e não é fácil aumentar a matéria orgânica nos nossos solos. Não. Você concorda? Concordo plenamente. Não é fácil aumentar a matéria orgânica, se decompõe muito rápido, né? Alta temperatura, alta umidade, então a decomposição é acelerada. Mas e quem consegue? Porque tem produtores que conseguem manejar muito bem a matéria orgânica do solo. E esses produtores? Será que eles precisam aplicar bioestimulante? Será que não? Será que o uso é regido, então, pelo teor de matéria orgânica do solo ou pelas condições climáticas? Então, fica muito questionamento ainda para ser respondido, né? À medida que nós formos caminhando com os estudos, provavelmente vamos conseguir responder muita coisa. Mas os autores desse estudo que nós apresentamos recomendam a aplicação de bioestimulantes mesmo em condições de boa fertilidade do solo, alto teor de matéria orgânica. Por quê? Porque aí está associada a questão da redução no uso dos fertilizantes. Então, torna o uso mais sustentável. A planta consegue utilizar melhor aquele nutriente que ela está recebendo. Então, acho que a indicação é mais nesse sentido do que qualquer outro, promover sustentabilidade, né? Mas tem algo no artigo, né, que ele fala assim: quando você já está tendo estresse da planta, já é tarde para aplicar. E que você deveria aplicar o bioestimulante antes do estresse, quer dizer, imaginando que vai ocorrer uma situação de estresse. O que você acha disso? Na prática, muita gente tem feito isso, Nelson, aplicado bioestimulantes antes. Segundo eles estão construindo uma memória celular na planta para quando chegar o estresse, ela conseguir lidar com aquele estresse. Mas isso depende muito do bioestimulante, depende da situação climática. Às vezes você aplica o bioestimulante e a resposta que você estava esperando, que a planta conseguisse lidar bem com aquele estresse, às vezes ela não consegue. E aí você tem que entrar com uma aplicação de bioestimulante pós-estresse para corrigir o problema. E aí, na prática, e aí eu falo de maneira bem geral, viu? Porque não tem dados ainda publicados para sustentar isso que eu vou falar. Mas o pessoal tem aplicado extrato de alga para promover essa memória celular na planta, para que ela aprenda a lidar com o estresse quando ela chegar, e tem aplicado aminoácidos para corrigir o problema quando ela não conseguiu lidar com aquele estresse. Mas isso é um dado que eu, aliás, nem é dado, né? É algo que eu estou escutando de pessoal de empresa, de produtores, então não está embasado cientificamente, mas na prática é isso que o pessoal tem utilizado bastante. Flávio, e como é que você enxerga o futuro sobre esses bioestimulantes? E uma pergunta que a gente já conversou aqui: o que precisamos de evoluir aqui no Brasil, especialmente, né, em agricultura tropical, para não importar tantos dados europeus, americanos, não é, alemães, não é?
O que nós precisamos evoluir na pesquisa? O que vai ser o futuro? Como é que a gente pode enxergar isso? Olha, creio fortemente que é um mundo sem volta, viu? Não tem como retornar com relação aos bioestimulantes. Acho que o emprego deles, o uso na agricultura vai aumentar cada vez mais, não só pelas melhorias que a gente vê em termos de ajudar a planta a lidar com o estresse que ela está sofrendo, mas também pelo fato de permitir uma redução no uso de fertilizantes. Então, a gente sabe que se não utilizar fertilizante da maneira adequada, ele acaba promovendo alguns danos ambientais. Então, para evitar isso, é melhor que se utilize produtos que, na teoria, não vão causar dano nenhum ao ambiente, né? Então, acho que é um caminho sem volta. Os bioestimulantes vão ser utilizados cada vez mais, ainda mais porque as mudanças climáticas estão se acentuando cada vez mais. Em muitas regiões está faltando cada vez mais água, e nós vimos por esse artigo que os melhores resultados decorrentes da aplicação de bioestimulantes são obtidos exatamente em condições de déficit hídrico. Então, acho que é um caminho sem volta. E nós precisamos evoluir muito com relação à época de aplicação desses bioestimulantes, em qual estágio fenológico da cultura aplicar, qual dose aplicar, quantas vezes eu vou fazer essa aplicação. Vou fazer a aplicação no solo, na semente, via foliar, ou vou inocular a semente com algum micro-organismo e depois vou utilizar uma outra estratégia que é a aplicação foliar? Então, não sabemos ainda, não temos cartilhas com relação a isso, não temos boletins para recomendação. Então, precisamos caminhar muito nesse sentido, considerando sempre solo, a interação entre solo, planta e ambiente. Esses três fatores modificam completamente a resposta que a gente obtém. Então, não basta eu conduzir um estudo para verificar a melhor época de aplicação, dose, tudo, aqui em Minas Gerais, e tentar aplicar esse mesmo resultado no Rio Grande do Sul. Não vai servir, o resultado lá é outro. Então, temos que ter esses estudos a nível de estado, de região, de cidade. Quanto mais próximo da região de cultivo, melhor vai ser a aplicabilidade daquele resultado. Então, temos que caminhar bastante nesse sentido, Nelson. Flávio, eu acho que ainda está engatinhando, parece que há resultados interessantes, mas eu gostaria de voltar, né? A responsabilidade das empresas, das boas empresas idôneas de produzir dados aqui no Brasil, com as nossas culturas. Eu acho que a responsabilidade das associações de produtores rurais para fazer testes também, como, né, tem várias fundações pelo país de pesquisa, né? E os próprios produtores e técnicos, né, de também pressionarem o mercado que sejam apresentados dados produzidos aqui em nossas condições, porque muita coisa não foi produzida aqui, né? Solos áridos, que tendem a ter mais salinidade, falta de água, e é isso. Eu acho que a gente precisa produzir muito dado aqui para a gente realmente depurar o que funciona e saber a regra de como funciona, saber tudo o que você falou. Flávio, e na prática, hoje, se você fosse produtor, o que você faria? O que o produtor deve fazer? Eu utilizaria os bioestimulantes num ano que eu sei que vai chover pouco, num solo que não foi tão bem preparado. Utilizaria bioestimulantes nessa situação. Mas aí, dose, qual dose? Vai depender muito do bioestimulante. Vou usar uma quitosana, um aminoácido, então vai depender muito do bioestimulante que eu vou utilizar. Quando aplicar? Provavelmente quando a cultura está mais suscetível àquele estresse ambiental. Por exemplo, a cultura do milho. Plantei o milho, germinou, sei que vai vir uma seca ali de 15, 20 dias, eu tenho que ajudar essa planta a superar a seca de alguma maneira, senão ela não consegue sozinha.
Então, hoje, o que dá para falar na prática é use bioestimulantes quando você sabe que o clima não vai ajudar a tua cultura a crescer. Perfeito, Flávio. Flávio, já estamos indo para o final. Um enorme agradecimento em meu nome de milhares de pessoas que vão ter, certamente, esse vídeo vai ser assistido por uma quantidade muito grande de pessoas. E antes da nossa despedida, você tem alguma consideração final a fazer? Sim, Nelson, e aí vou voltar num ponto que você acabou de tocar nesse assunto. Quem comercializa bioestimulantes hoje? As empresas. Então é de interesse de quem ter bons resultados? Das empresas. E de fato, muito do conhecimento que a gente tem sobre bioestimulantes está retido nas empresas. Então é preciso um compartilhamento de informação entre empresa e universidade. Só assim nós vamos conseguir produzir esses boletins, essas cartilhas de recomendação. Nem universidade, nem empresa deve reter o conhecimento para si, porque o intuito é que o produtor produza mais, que nós tenhamos mais alimentos, conseguimos sustentar a população mundial, para que ninguém passe fome, né? Então esse é o intuito. Então a consideração final que fica é essa: vamos compartilhar conhecimento entre empresa, universidade, com o apoio do governo, direcionando as ações. Tem que ser por aí o caminho, Nelson. E eu te agradeço muito mais uma vez pela oportunidade de conversar com você no seu canal, especialmente de um assunto tão importante. Flávio, muito, muito, muito obrigado. Meu nome, em nome das milhares de pessoas que vão assistir. Flávio, grande abraço e até a próxima, Flávio. Obrigadão, Nelson. Até a próxima.